E a história de hoje é de uma mulher que caiu em uma situação muito difícil. Ela realmente caiu numa cilada e ela fala no e-mail que essa história dela, ela fez questão de me enviar, me escrever com detalhes para que eu possa alertar a outras pessoas, para que a história dela sirva para impedir que outras pessoas caiam na mesma situação horrível que ela caiu. Ela começa assim o e-mail dela. Olá, pastora, comecei a assistir seus vídeos depois de um grande sofrimento causado por uma defraudação que ainda estou superando. Quando eu nasci, meus pais já eram da igreja, portanto eu fui criada e consagrada a Deus desde o ventre da minha mãe, que era missionária na cidade que vivíamos. Hoje eu estou com 40 anos e ainda sou solteira. Parte disso porque sempre me dediquei aos estudos e à carreira profissional. E quando eu era jovem não priorizei casar. Há um ano atrás eu estava num momento da vida planejando abrir um negócio e ao mesmo tempo estava superando uma desilusão amorosa. Foi quando conheci um homem, alguns anos mais velho, que demonstrava ser um homem bom. Na época, eu contei para ele a desilusão que eu tinha sofrido. Ele passou uma imagem para mim de que ele era muito compreensivo, demonstrou ser compreensivo sobre a minha dor e etc. Ele me tratava como uma amiga e eu o considerava apenas um amigo. Isso no início. Ele me disse que era separado, que tinha filhos, que os filhos do primeiro casamento já eram maiores de idade, moravam longe dele em outra cidade e que ele tinha um outro filho caçula, dependente dele, que era do segundo casamento dele, mas que agora esse filho pequeno morava distante dele, com a ex-mulher dele. Esse homem começou a me ajudar em tudo. Ele aparecia até nos fins de semana, dizendo que queria dar ideias para os meus negócios e etc. Eu estranhava tanto o interesse dele em me ajudar, mas depois eu ficava aberta e eu acabava acreditando que ele queria me ajudar. Com o passar do tempo, eu conheci um irmão dele. O irmão dele confirmava tudo que ele me dizia, gerando em mim mais confiança ainda nele. Eu tinha contratado ele para me ajudar a abrir o negócio e ele chamou o irmão para participar também nesse trabalho. Na época, eu morava na cidade tal e ele também, na mesma cidade eles moravam. Aliás, nós nos conhecemos no meu prédio. Ele dizia que fazia um trabalho de corretor, cuidando de alguns apartamentos do prédio, apartamentos que estavam para alugar. Isso fazia com que ele dormisse nos apartamentos disponíveis em alguns dias da semana, ou nas sextas, passasse os finais de semana lá. Assim a gente começou a se aproximar. Ele dizia que era separado, que não tinha mulher. Ele começou a viajar comigo para uma outra cidade, próxima da cidade que a gente morava, onde eu abriria um negócio perto dos meus parentes da minha família. Ele me ajudou até na mudança, tudo mais que eu precisava. Para isso, eu o compensava financeiramente. Ele começou a demonstrar ciúmes dos homens que eu conversava. Vamos parar aqui rapidinho. Então, a primeira coisa que eu quero dizer, assim, o e-mail foi muito bom, porque ela me deu muitos detalhes, mas, de repente, ela dá um pulo, né? Ela demonstra que, de uma hora para outra, ele começou a demonstrar ciúmes dos homens com quem ela conversava. Continuando. Ao mesmo tempo que ele começou a demonstrar ciúmes, ele demonstrava ter muito interesse e cuidado em tudo que eu revelava para ele sobre os meus negócios. Então eu comecei a admirar ele, porque ele era extremamente inteligente e forte. Ela escreveu exatamente isso. Eu quero fazer só uma pontuação aqui rápida. Ele passou essa imagem para você e você acreditou nisso, certo? É por isso que você escreveu que ele era extremamente inteligente e forte. Passado alguns meses, pastora, depois de tantas investidas dele, ele falava muito de Deus, falava da Bíblia, dizia reprovar o comportamento do irmão dele, dizia que o irmão dele era promíscuo, depravado, entre outras coisas. Todas essas coisas me fizeram acreditar que ele era um homem bom. Então eu cedi aos encantos dele e iniciamos um relacionamento. Então aqui ela está mostrando o seguinte: em nenhum momento anterior ela disse que ele deu em cima dela, mas aqui ela já está intrinsecamente me mostrando que ele estava dando em cima dela, paquerando ela, investindo nela. E que depois de muitos meses ela resolveu ceder às investidas dele e começou um relacionamento com ele. Ele falava de casamento comigo e o irmão dele já até me chamava de cunhada, entre outras coisas que me faziam acreditar que eu tinha encontrado um parceiro para a minha vida. A minha irmã mais velha testemunhava as ligações diárias dele e as mensagens e vídeos românticos que ele me enviava pelo WhatsApp, e até ela acreditou que aquilo tudo era verdade. Com o tempo, ele começou a me chamar por vídeos no WhatsApp e começou a me pedir fotos e vídeos do meu corpo. Eu negava no início, porém, devido à distância, eu achei que aquilo era normal, até se tornarem fotos, imagens e vídeos muito íntimos que ele estava pedindo,
E aí eu pedi para ele parar. Ele parou, mas ele tinha ido longe demais. E os vídeos que eu mandei para ele tinham ido longe demais. Eu jamais tinha visto intimidades por internet. Eu achei aquilo tudo muito esquisito. O fato é que ele começou a dar desculpas de que estava num trabalho novo como corretor em uma outra cidade por alguns dias e finais de semana. E que isso iria tomar o tempo dele. Observe que agora, depois que ela forneceu para ele vários vídeos de internet, de WhatsApp íntimos, ele começou a dar uma fugida, uma sumida. Aí ela diz assim: no início eu não acreditei não, mas ele me mandava fotos, me ligava todos os dias e ainda aparecia na minha cidade de tarde, de noite, algumas horas do sábado, para me ver e para ficar comigo. Como eu te disse, ele também mandava fotos do trabalho, de onde ele estava, da rua, do ônibus, das casas que ele estava trabalhando, dos quartos, dos lugares que ele estava alugando. O que me convenceu no início. Ele era muito ardiloso e rápido em inventar desculpas. Eu só percebi depois que ele forjava tudo isso. Com o tempo, cedi mais às vontades dele e ficamos. Aqui ela está falando de forma sutil e eu entendi claramente que ela quis dizer o quê? Tivemos relações sexuais, ok? Ela diz assim: ele parecia o homem perfeito, pastora. Até que em um domingo à noite, em que ele estava comigo, eu ouvi o celular dele tocar, corri para ver antes dele, era um barulho de mensagem, e na mensagem que entrou no celular dele, era uma mulher perguntando se ele iria dormir naquele dia com ela. E na mensagem aquela mulher mencionava que tinha que ficar com alguém com um apelido tipo de criança, que dava a impressão de que era uma mãe com um filho. Eu fiquei intrigada, então ele chegou e arrancou o celular da minha mão e ficou muito nervoso. Ele inventou e negou vários absurdos ali. Assim que eu me mudei de vez para aquela tal cidade onde eu abri o meu negócio, nós já não podíamos nos ver tão fácil. Ele começou a deixar de me ver com frequência. E quando ele aparecia, ficava preocupado em voltar rápido para a antiga cidade, o que aumentava minhas desconfianças, mas ele sempre negava qualquer coisa. Todo o tempo que ficamos juntos, ele citava trechos da Bíblia, continuava dizendo que reprovava o comportamento do irmão dele, porque o irmão dele levava uma vida mundana, promíscua. Ele parecia ser o homem mais digno do mundo, até que eu comecei a pressionar ele. Então ele começou a achar ruim que eu estava pressionando ele. Porém, mesmo achando ruim, ele passou a me dar mais satisfação diariamente do que ele estava dando. Detalhe, nisso já fazia quase um ano que estávamos juntos. Foi então que um dia ele me avisou que tinha mudado de número de celular. Veja bem, já tinha quase um ano que ela estava namorando com ele. Ele vira para ela e fala: olha, eu mudei de número de celular. Aí ela diz assim: eu, por intuição, pensei em ligar para aquele número antigo. Bom, aí eu já vou dar meu palpite aqui rápido. Essa intuição para mim já foi o Espírito Santo tendo misericórdia da sua vida, tá? Já não foi intuição, foi o próprio Espírito Santo, na misericórdia infinita dele, assoprou para você: liga no número antigo. Se a cara do Espírito Santo te dá um livramento desse. E ela continua dizendo assim: quando eu liguei no número antigo, um homem atendeu e era um rapaz que comprou o número dele. O rapaz disse que estava recebendo muitas mensagens, ligações de pessoas que procuravam por ele. Então, naquela mesma hora, eu tive assim um insight. Perguntei para ele, como se eu fosse alguém assim da família, perguntei se a mulher dele tinha ligado também. Tipo, sabe se a mulher dele também ligou, tal? Foi aí, pastora, que eu comecei a desabar. Olha só o que vai acontecer com essa mulher. Aquele rapaz tinha detalhes sobre a mulher dele, sobre o filho dele. Ele me disse que eles tinham entrado em contato sim, assim que ele pegou o número novo. Fora outros parentes e grupos de WhatsApp, tipo até grupo de família, que tinha entrado ali para ele. Conclusão, pastora, naquele momento eu descobri que a pessoa que dizia me amar, que dizia querer ficar comigo, era na verdade um manipulador disfarçado de bonzinho e de homem que estaria disponível. O homem era casado e tinha filhos. Pastora, eu não acreditei. Eu liguei para ele na hora, mas ele negou tudo, dizendo que eu estava louca. Até que depois de uns dias, eu consegui achar um cadastro antigo dele, com números e endereços diferentes, numa nota fiscal antiga, lá da época que a gente se conheceu. Quando a gente começou, a ficar amigo, ele havia esquecido aquela nota fiscal comigo. E ela tinha informações do cadastro dele com dados pessoais dele. Quando eu liguei naquele número que estava no cadastro,
A mulher dele atendeu. Ele era realmente casado, tinha um filho pequeno que morava com ele e com a mulher. Eles eram casados há 12 anos e eles nunca haviam se separado. A mulher dele havia engravidado quando ele tinha 40 anos e ela tinha apenas 18. Então, pastor, eu abri o jogo, eu rasguei para ela, abri o jogo para ela, mas ela não acreditou em mim. Eu achei normal, porém eu fiquei com medo de dizer para ela que eu tinha essas provas, de mandar todas as provas de conversa de WhatsApp, fotos do WhatsApp, porque eu lembrei que ele me fez gravar vídeos íntimos que eu nunca tinha feito e por isso eu estava exposta a uma possível vingança dele. Por isso eu decidi apenas falar para ela e não mandar as mensagens que eram provas, vídeos dele comprometedores, para não incitar o ódio dele a ponto dele querer me expor e se vingar de mim. Nesse dia, eu fiquei tão indignada que eu o bloqueei do meu celular. Mas o esperado aconteceu. Ele conseguiu falar comigo pelo número do meu trabalho, onde eu atendi os clientes da minha empresa. E foi nesse momento, pastora, que esse homem se revelou ser um homem psicopata, que se fingia de correto, que se fingia de moralista. Na ligação, ele queria inverter tudo o que aconteceu para parecer que eu era a pessoa ruim, que eu era culpada, que eu era vilã da história, como se eu estivesse provocando tudo aquilo e ele fosse um santo coitado. Eu acredito que a mulher dele estava ouvindo tudo ao lado do telefone, porque ele falava muito estranho. Ele queria que eu admitisse coisas absurdas, tentando me manipular pelo telefone de qualquer jeito. Mas então, eu ameacei ele de entrar com uma ação de danos morais e etc. Porque eu tinha provas e eu mostrei e falei para ele, eu tenho provas assim, assim, assim. Então ele ficou quieto, se calou no telefone, porque ele percebeu que eu tinha algo que poderia ser usado contra ele. Porém, ele começou a dizer que nunca gostou de mim. Começou a rir no telefone, zombar, escarnecer de mim no telefone. Pastor, ele parecia o demônio, estava irreconhecível. Como se tudo que ele fazia até 2 dias atrás fosse uma farsa total. Eu fiquei em choque completo. Eu já estava completamente envolvida emocionalmente com aquele homem. Nós já estávamos juntos há 1 ano, mas eu descobri que ele mentia do mesmo jeito que ele bebia água. Ele era mau caráter, ele era perverso e cruel. Se eu não tivesse descoberto, ele ainda estaria me visitando aqui até hoje. Pastor, eu sofri muito, porque tudo isso aconteceu de um dia para o outro. Eu não imaginava que ele era casado. Eu nunca imaginei, porque ele enviava todas aquelas fotos e vídeos de visitas de trabalho, milhares de ligações que ele me fazia, toda aquela dedicação dele. O irmão dele ainda era comparsa dele. Eu senti a dor da rejeição e a dor da depressão e ainda estou me recuperando, porque ainda existem sequelas emocionais em mim profundas, fora que ele me prejudicou muito financeiramente, o que hoje eu acredito ter sido o alvo maior dele. Hoje, analisando friamente, eu vejo que ele premeditou se aproximar de mim, pensando em tirar proveito de tudo e até do meu dinheiro. De fato, pastora, ele conseguiu. Quando eu percebi isso tudo, eu me senti péssima e muito usada. Pastora, estou escrevendo esse e-mail porque eu gostaria que a minha triste experiência faça outras mulheres ficarem alertas e que elas demorem mesmo mais tempo para se relacionarem, que elas aprendam a esperar muitos meses mesmo e até 1 ano, e somente após terem certeza de quem é o homem, elas se deixem envolver. Preciso alertar outras mulheres a não só ficarem acreditando nas palavras de um homem, nas provas parciais que o homem falar, porque esse homem, pastora, ele dizia coisas muito consistentes para mim, até eu descobrir toda a verdade. Ele dizia que me amava, mas 2 dias depois ele negou, rindo e zombando de mim por telefone. Ele era mais um lobo em pele de cordeiro, e eu ainda estou sofrendo muito com o resquício do envolvimento, com o resquício dessa armadilha satânica e cruel que eu caí e que tentou destruir a minha vida. Olha, eu chorei uma manhã inteira na época, sentindo a pior dor de rejeição do mundo. Era como se tivessem matado alguém que eu amava. E hoje eu sei que esse homem amável que eu conheci nunca existiu.
sutil, o que dói muito também. Foi bem naquela época, pastora, da profunda dor, da dor mais aguda, que eu comecei a ver seus vídeos e me identifiquei com os testemunhos de outras mulheres e com os aconselhamentos. Muitos que eu ouvia desde criança, quando eu era da igreja, mas eu não praticava. E por não praticá-los, eu caí na mão de um homem mau, de um lobo cruel, e acabou me deixando nesse estado. Hoje estou finalmente arrependida e orando para Deus enviar um homem, aquele que será o meu verdadeiro amado, um homem de verdade na minha vida. Assinado Fulana. Eu não vou falar o nome dela, claro, vocês já sabem, mas isso é uma história muito triste de uma mulher que foi realmente, gente, enganada. A história dela mostra que é realmente algo que pode acontecer. O erro dela, vamos lá, logo no começo, tá? Todo o erro dela começou aqui, ó, nesse parágrafo aqui do e-mail dela, quando ela diz assim: eu conheci esse homem, ele morava na mesma cidade e tal, e ela diz assim: este homem começou a me ajudar em tudo. Quando ela fala, este homem começou a me ajudar em tudo, aqui é que começou o problema. Por quê? Porque toda mulher solteira, ela precisa observar uma coisa. Nenhum homem ajuda a mulher sem um interesse, seja emocional, seja psicológico, seja espiritual, seja financeiro. A mente masculina funciona assim. O homem, ele sempre precisa ver um proveito que ele vai tirar da situação. É da natureza do homem. O que é que eu vou ganhar com isso? A mente do homem pensa assim: o que é que eu vou ganhar com isso? Então, o homem está te ajudando, ou é por dinheiro, ou é porque ele tem algum outro interesse, ok? Poderia ser um interesse financeiro, de trabalho, profissional, mas poderia também ser um interesse pessoal, de namorar com você, de ter alguma coisa com você, ok? Então aqui, quando você diz assim, esse homem começou a me ajudar em tudo, ele aparecia até nos finais de semana querendo dar ideias para os meus negócios. Você se revelou uma mulher muito ingênua. Quando você diz assim, eu estranhava tanto interesse dele em me ajudar. Eu não teria estranhado. O fato da gente ser mulher já vai atrair homens para nossa proximidade, homens que querem se aproximar da gente. Só o simples fato da gente ser mulher. Homens solteiros se aproximam da gente. No caso, ele era um mau caráter, porque ele mentiu que ele era solteiro para você. Mas para você, ele era solteiro, então você não estava fazendo nada de errado. O problema é essa inocência. Uma inocência de que, eu não sabia por que ele tá... Não, ele está se aproximando de você porque ele tem interesse em você. Algum interesse, seja profissional ou sentimental. Aí você fala que com o passar do tempo, você conheceu o irmão dele, que o irmão dele confirmava tudo, só que depois você fala que ele falava mal do irmão. Você nunca parou para pensar? Se o irmão dele era tão promíscuo assim como ele dizia, por que as palavras do irmão teriam validade? Bom, eu teria desconfiado. Porque se o irmão é mau caráter, por que eu iria acreditar nas coisas que o irmão dele dizia? E outra, se o irmão era tão mau caráter, por que ele chamou o irmão para trabalhar com ele? Você não desconfiou também disso? Eu teria desconfiado. O que eu vejo em você é que você tinha muita inocência, você tinha muita pureza. A sua forma de ver a situação é uma forma muito ingênua. E isso me preocupa bastante em relação a você, porque eu vejo que se você não perder essa pureza, essa inocência, você pode cair de novo numa situação dessa. Entendeu? Você fala que ele disse pra você que era separado, que não tinha mulher e tal. Mas aí tem um outro fator. Você poderia talvez ter descoberto isso mais cedo, mais rápido. Porque você poderia ter pedido pra ele para conhecer os filhos dele. Que é uma coisa que toda mulher que namora um homem que é divorciado, separado, que fala assim, eu tenho filhos de um outro casamento, ela tem que usar de estratégia de pedir para conhecer os filhos. Porque essa é uma forma dela se aproximar e os filhos acabam comentando com a mãe da amiguinha do papai. Então essa é uma forma de você quebrar essa máscara. Você tá entendendo? Então você foi ingênua também. Aí quando você começa a falar que ele foi viajando com você para a cidade tal e tal, tal, onde você ia abrir um negócio da sua família, perto da sua família e tal, que ele te ajudou na mudança, aí você revela uma outra ingenuidade. Você deixou esse homem entrar muito na sua vida íntima e pessoal. Esse homem era um estranho. Não, mas ele tá trabalhando comigo. Mas ele é homem. Homem, entendeu? Homem, órgão masculino, órgão sexual masculino. E se para todos os fins ele era solteiro, aí você tinha que ter tomado mais cautela. Por quê? Porque a Bíblia manda a gente fugir da aparência do mal, a gente vigiar. Então é um cara estranho, viajando com você para cima e para baixo, muita intimidade para uma pessoa que você não conhecia tão bem, entendeu? Tinha que ter ido um pouco mais precavida nessa situação. Ainda que você ficasse só no profissionalismo com ele, tá? Tudo bem, eu acho que até passava. O problema é que
Quando ele começou a demonstrar ciúmes, que você falou que ao mesmo tempo ele tinha interesse em tudo que você falava dos seus negócios, você aqui está intrinsecamente me mostrando que você estava extremamente carente de uma companhia, de uma pessoa que falasse com você, que fizesse esse papel de homem na sua vida, e aí essa foi a sua maior brecha. A sua maior brecha foi que você não percebeu que a sua carência e a sua necessidade de ter um companheiro, ela deu lugar a esse homem, ele se aproveitou. Ele percebeu que você tinha essa lacuna na sua vida. Quando o cara não presta, o cara vê na mulher essa lacuna de carência, ele entra ali para preencher, para fazer o papel do falso príncipe na vida da mulher. Foi o que ele fez, entendeu? Só que a sua frase final aqui nesse parágrafo, você termina dizendo assim: ele demonstrava ter muito interesse e cuidado em tudo que eu revelava sobre os meus negócios. Então, eu comecei a admirá-lo, pois ele era extremamente inteligente e forte. Aqui eu quero te dar um puxão de orelha. Em primeiro lugar, você começou a admirar ele porque ele queria te ajudar. Isso eu acho pouco para admirar um homem. A sua carência estava muito grande. Porque podem aparecer vários homens querendo te ajudar e você vai então admirar todos que querem te ajudar. Calma! Ajudar é uma gentileza. Isso não é o suficiente para você admirar o caráter de um homem. O simples fato do cara querer te ajudar é uma das coisas boas, é um homem que gosta de ajudar. Mas isso não é tudo. E você diz que por isso você começou a admirá-lo, e aí você fala exatamente assim, porque ele era extremamente inteligente e forte. Da onde você tirou essa conclusão? Você tirou essa conclusão da onde? Que ele era inteligente, extremamente inteligente e forte. Forte da onde que você tirou? Eu quero entender, entendeu? Porque assim, as suas conclusões todas aqui que você passou pra mim é de uma mulher muito criança, muito infantil, muito menininha de 15 anos, bobinha, não de uma mulher de 40 anos, sabe? Menininha que cai em conversinha de um homem. Gente, nós precisamos amadurecer e parar de acreditar em conversa. Esse aqui foi o seu maior erro. Se você não tivesse entrado nessa aqui, ó, autodefraudação. Eu acho que fantasiou. Então depois daqui foi uma coisa em cima da outra. Ele começou a investir muito em você, até que você não aguentou, cedeu e começou um relacionamento. Você não relata que vocês estavam na igreja, você não relata que você procurou uma igreja para congregar com ele. Quer dizer, você estava afastada, tudo indica que você estava afastada. Outra coisa que você relatou é que ele falava de casamento com você e que o irmão dele já te chamava de cunhada. Quer dizer, é uma quadrilha de pilantras, de defraudadores profissionais. E isso aqui é de uma crueldade, coisa horrorosa isso aqui que você está relatando. Fiquei triste ao ler seu e-mail, mas realmente eu concordo com você que ele precisa ser lido, porque muita gente não acredita quando a gente fala que isso existe. E aí você conta que ele começou a pedir vídeos eróticos, vídeos sensuais, fotos eróticas e sensuais suas. Nessa hora, era a hora para você terminar o relacionamento. Essa hora, se você estivesse na igreja, estivesse orando, estivesse jejuando, estivesse buscando se santificar, o Espírito de Deus, nessa hora, ia te dar discernimento e ia mostrar: esse homem é uma mentira, é uma fraude. Porque um homem de Deus, santo, que não é o seu marido, ele jamais cometeria um desrespeito. Isso é falta de respeito com uma mulher de Deus. Ele te desrespeitou e você, lesa, já cega. Então aqui já era o primeiro motivo de você terminar. Olha, eu tô terminando com você. Por que você tá terminando comigo? Porque você é uma farsa. Um homem de Deus não faz isso. Um homem de Deus não comete um desrespeito. Me desculpe, mas aí já fez, já mostrou o caráter, mostrou que gosta desse tipo de imoralidade. E outra coisa, se você é casado e manda um nude pro seu marido, pra sua mulher, é outro nível de intimidade. É casado. Agora, um namorado, tá doida? Isso é uma falta de respeito que ele cometeu com você, que já era pra você ter terminado. Você não ia passar por nada do que você passou. Então aqui começou uma sucessão de atitudes suas, atitudes onde você não teve inteligência. Você não precisava ter passado. A partir daqui, aqui ele gritou na tua cara: eu não presto. E você não enxergou, você não discerniu. Uma outra coisa que eu quero ressaltar aqui, que você falou, foi o seguinte. Nesse parágrafo das fotos eróticas, você disse assim: com o tempo ele começou a me chamar por vídeo e pedir fotos e vídeos do meu corpo. Eu negava no início, porém, devido à distância, eu achei que isso era normal. Amada, da onde que você tirou que isso é normal devido à distância? Eu queria que você tivesse me dado aqui essa explicação. Eu queria estar cara a cara com você para te perguntar: de onde você tirou essa ideia? Quem te contou
perguntou, é normal, quem te falou isso? Meu bem, assim, eu queria também saber o nome da sua igreja que você cresceu, o nome dos pastores da sua igreja. Não é possível que as pessoas nunca tenham te falado que isso não é normal. E aí você ainda fala assim, aí as fotos se tornaram muito íntimas, eu pedi pra ele parar, ele parou, mas tinha ido longe demais. Eu jamais tinha visto intimidades por internet e achei esquisito. Acho que você não foi honesta aqui. Essa parte eu acho que você não foi honesta. Porque eu acredito aqui que você nem percebeu o que você escreveu. Você falou assim, eu nunca tinha visto e achei esquisito. Não, você não achou esquisito, querida. Porque quem acha esquisito, não faz. Na verdade, era uma novidade para você, mas você estava totalmente cega, ludibriada, envolvida e iludida por esse relacionamento, pelo seu sentimento, pelos seus desejos, por tudo mais. Acho que aqui faltou um pouquinho de sinceridade da sua parte em dizer, pastor, eu fiquei seduzida por isso. Fica parecendo que você tem 12 anos, 13 anos de idade. Isso aqui não colou pra mim, tá? Aí você termina falando que ele começou a dar desculpas depois disso e começou a dizer que não ia poder estar tanto com você porque ele ia ter que fazer um trabalho em outra cidade. Que você não acreditou muito no começo, mas que ele começou a mandar fotos como provas. Eu entendo assim, você demonstra que você tinha um feeling, porque Deus tinha misericórdia ali de você tentando te avisar. Claro que Deus te livrou, mas você não precisava ter ido tão fundo no sofrimento, entendeu? Você diz assim, com o tempo eu cedi mais às vontades dele e ficamos. Eu acho que aqui você deveria ter escrito assim, já estava totalmente envolvida, já não tinha nenhum controle sobre as minhas emoções. Aquele homem me deu uma ajuda com a mudança, aparecia na minha casa e para mim aquilo era tudo. Então eu entreguei meu corpo para ele. Quer dizer, vendeu a sua intimidade sexual. Por quê? Em troca de quê? Em troca de uma presença, de uma companhia, de um homem que me dá uma ajudinha, uma ajuda, que me ajuda. É muita carência, entendeu? Então, uma coisa atrás da outra, e você diz que ele parecia o homem perfeito nessas alturas. Não, ele não parecia. Você decidiu, no teu inconsciente ou no teu consciente, acreditar em tudo aquilo, em todas aquelas conversas, em todas aquelas palavras que aquele homem te dizia. Assim que eu me mudei de vez para aquela tal cidade que eu abri o negócio, a gente já não podia se ver tão fácil. Meu bem, mas como que você ignora um episódio de uma mensagem de uma mulher perguntando para ele se ele não ia dormir com ela? Isso aqui você não podia ter tocado sua vida para frente normal. E você diz assim, ele sempre mencionava a Bíblia. Sim, meu bem, o diabo conhece a Bíblia de cor, não quer dizer nada, tá? O diabo mencionou a Bíblia quando tentou Jesus, lá em Mateus capítulo 4. Você tem que tomar cuidado. Não é porque a pessoa conhece a Bíblia que a pessoa é crente, ok? Tem gente que conhece a Bíblia por estudo e é incrédulo e até ateu. E aí você fala que ele ficava falando mal do irmão, mas botou o irmão para trabalhar com você, não é uma incoerência? Falava mal do irmão, mas fazia o irmão testificar a favor dele, que ele parecia o homem mais digno e tal, até que você começou a pressioná-lo. Bom, agora eu tenho uma coisa para te dizer. Demorou, amiga, demorou demais. Você tinha que ter pressionado ele logo no início. É assim, um relacionamento tem pressão, faz parte. E aí você diz que ele começou a achar ruim, mas começou a dar mais desculpas do que antes, porque claro, ele precisava esconder, né? Vocês já estavam juntos há 1 ano. E aí um dia, quando ele mudou o número de celular, foi então que você, pela misericórdia de Deus, ouviu, né, aquele pensamento e resolveu descobrir tudo. Você fala, pastora, eu não acredito. Então por isso liguei para ele na hora, mas ele negou tudo, me chamando de louca. E aí quando você conseguiu o cadastro e finalmente conseguiu falar com a mulher dele, eu penso que a mulher dele é mais uma prova de que esse tipo de homem, ele gosta de mulheres que caem na conversa. E é impressionante como existe mulher assim, né? Como existem mulheres que fazem o papel que eles querem, mulheres que são bobas, que são crédulas para a conversinha de homem, que cai na conversa e fica ali, ela tá sendo uma chifruda há anos e ela não quer acreditar, né? Que aonde há fumaça há fogo. E você também não forneceu provas. Ele deve ter dito para ela assim, essa mulher tá apaixonada por mim, ela quer destruir nosso casamento, é uma enviada do inferno, é um demônio. Ele deve ter falado isso, porque é a conversa que todo safado faz, tá? E você, para preservar, com medo da sua reputação,
Mas eu quero te dar uma notícia. Hoje já existe uma lei que ele não pode, e nenhum outro homem pode, revelar imagens suas. Ele poderia ser processado por você por ter enviado imagens suas em vingança. Já existe hoje essa lei. Então você não precisava ter tido esse medo, ainda que ele poderia, mesmo correndo o risco de ser processado, mesmo você processando, jogar na internet. Tá, mas e aí? O mundo espiritual inteiro viu. Pelo menos você livrava mais uma da desgraça. Talvez a mulher mesmo assim ainda continuasse com ele, certo? Essa que é a verdade. Você escolheu se preservar. Tá bom, é uma escolha sua. Eu não sei se eu teria escolhido me preservar, é uma coisa muito pessoal isso, tá? Eu acho que eu teria mandado pelo menos os prints das conversas. Eu acho que eu teria, por uma questão mesmo de lealdade, porque eu gostaria que fizessem isso comigo e eu sempre tento fazer para os outros, para as outras, o que eu gostaria que fizesse comigo. Mas eu entendo você, eu respeito a sua escolha, eu não te critico por isso não. Eu compreendo, eu acho que eu não faria igual. Tá? Aí você fala que ela não acreditou, né? E que no momento que você entendeu que ele era um cara completamente mentiroso, você então bloqueou ele do seu celular. Eu também não entendi por que você bloqueou ele do seu celular. A partir dali, o ideal era você ter ficado quieta, marcado com ele um encontro num lugar público, ligado uma câmera, chamado uma amiga sua para filmar discretamente, num restaurante, a tua amiga do lado, uma amiga que ele não conheça, filma aqui, grave, sem ele perceber. E ali você poderia ter produzido um vídeo e ter mandado para a mulher dele, entendeu? Mas você não teve malícia, você ficou com raiva, bloqueou ele do seu celular. Perdeu a oportunidade, talvez, de desmascará-lo, entendeu? Jogar isso no ventilador, que era o que ele merecia. E aí você diz que o esperado aconteceu, que ele te ligou no telefone do teu trabalho e nesse momento foi que você descobriu que ele era um psicopata, um maluco, que ele zombou de você. Com certeza porque a mulher dele cobrou dele, ele precisava produzir uma prova. Só que você foi muito inteligente aqui no final quando você usou para ameaçar ele de danos morais. Por quê? Porque, sem dúvida, se você não tivesse feito essa ameaça, ele poderia ter feito coisa pior com você. Então aqui eu quero te dar os parabéns. Realmente você agiu certo. Porque você refreou ele, ele ficou quieto, ele não tinha mais o que fazer, então ele tinha que escarnecer e zombar de você. Aí você já viu que era o próprio diabo incorporado já nele, ele já estava completamente louco, endemoniado mesmo, com certeza ele estava endemoniado. Quando você falou assim, parecia um demônio, não, com certeza ele estava já. Nem parecia que era aquele homem que há 2 dias atrás estava todo cheio de amores, né? Sim, porque aquele homem que há 2 dias atrás estava todo cheio de amores não era quem ele realmente era, a máscara dele caiu e no final você conta como você ficou destruída. E eu sei que essa dor é uma dor muito terrível, eu já passei por defraudações desse tipo, não cheguei ao ponto que você chegou, porque quando eu passei por uma defraudação desse tipo, eu não era crente, tá? Na época, mas o cara tinha uma namorada, ele não era casado, mas ele tinha uma namorada e ele me fez ser a outra sem eu saber. Ele disse que era solteiro, que não tinha namorada, que não tinha envolvimento com ninguém, e ele tinha uma namorada em outra cidade. E foi horrível também, eu namorei 2 anos com ele sem saber, você imagina isso. Então eu sei essa dor que você relatou aqui, é uma dor muito horrorosa, você pensa que você vai morrer. Pra que tem que servir essa dor, gente? Tem que servir pra gente nunca mais repetir, nunca mais entra, nunca mais acredita em conversa, não pode acreditar em palavras, tem que acreditar em atitudes, tem que observar as atitudes. No final você fala que acredita que o alvo dele era o seu dinheiro, eu também acredito. Eu acredito que ele era um golpista e usou dos benefícios da sua beleza, do seu corpo, do sexo com você, porque o homem tem esse tipo de frieza quando o cara não presta. Para eles o sexo é uma coisa bem descartável, né? O homem tem essa facilidade de lidar com o sexo de forma descartável. Agora, é claro que um homem de bom caráter não faria isso que ele fez com você, ele é um mau caráter. Ainda que tenham homens que tenham fraqueza sexual, mas isso é mau caratismo, isso é uma coisa muito grave. Você diz assim, eu estou escrevendo esse e-mail que eu gostaria que a minha triste experiência faça outras mulheres ficarem alertas, que elas realmente demorem para abrirem o coração, para se envolverem. E aí eu quero dizer para vocês, mulheres, como nós precisamos conhecer as pessoas antes da gente abrir o coração, como nós não conhecemos as pessoas, como as pessoas cometem um erro de beijar, de deixar pegar, de deixar ter contato físico. Quanto mais sexo com alguém que você achou bonito, não faça isso. Como é perigoso acelerar as coisas, como é perigoso essa linha de cristãos por aí que fala assim, tem que casar rápido, crente casa rápido. Bom, você casar rápido com alguém que você conhece há 20 anos, que você conhece há 15 anos, há 10 anos, um amigo íntimo seu, aí
vamos lá, despertou a paixão, você casa rápido, mas você não casa rápido com alguém que você acabou de conhecer, ou que você conhece há 6 meses, até mesmo há 1 ano, é pouco tempo. A gente precisa dar tempo ao tempo. O namoro tem que demorar pelo menos 2 anos. O ideal é 1 ano sem beijar na boca. O ideal não é doutrina, gente, é sugestão. Tá lá no meu livro Defraudação Emocional, várias sugestões de tempo para cada caso, cada situação diferente. É uma sugestão de inteligência para você se proteger. Aprenda a se proteger. Como a gente se envolver com quem a gente não conhece pode nos defraudar, nos prejudicar muito, nos destruir emocionalmente. Quando eu falo para vocês, olha, gente, não comece pelo beijo. As pessoas falam, você é muito radical. Eu falo, gente, eu quero o bem de vocês. Eu tô falando isso para vocês não se darem mal. Eu tô torcendo pela sua felicidade, para você casar bem, para você ser feliz no seu casamento. Eu tô falando isso não é para te prejudicar, é para te abençoar. Eu quero ver a sua felicidade. Então não é um conselho de uma pessoa que quer que você fique sozinha, sozinho. É um conselho de uma pessoa que não quer ver você mandar um e-mail desse, sofrido, com uma história tão horrível, aonde a pessoa com 40 anos não precisa passar por isso. Amém, gente? Se você quiser também mandar o seu e-mail, envie para videoaconselhamento@sarashiva.com.br. Tá lá também no meu site esse e-mail se você quiser enviar. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde. Cada um que está aqui me acompanhando e ouvindo, curte aí e se inscreve no canal. Eu tenho feito vídeos sempre que eu consigo parar e respondido os aconselhamentos. Amém? Um abraço e até o próximo vídeo.